sobrevivência, dada essa maior expectativa de vida desses pacientes. E qual a definição e tratamento, a princípio, da hipertensão pulmonar? Bem, o diagnóstico em si da hipertensão pulmonar, a gente tem uma pressão da artéria pulmonar média maior ou igual a 25, isso medido por cateterismo cardíaco. A gente tem aqui as pressões arterial sistólica e diastólica do átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. Em 2018, teve até já uma sugestão de que essa medida de 25 milímetros de mercúrio de pressão da artéria pulmonar média, ela fosse reduzida para 20, porque 25 já é mais do que 2 desvios padrão da média da pressão pulmonar normal. Fica ali em torno de 12 a 13 milímetros de mercúrio. Então, talvez aí ao longo do tempo, essa pressão para diagnóstico de hipertensão pulmonar ela seja reduzida. O eco transtorácico, ele é utilizado para rastreio e avaliação da função do ventrículo direito e também da progressão da hipertensão pulmonar. Mas, como eu disse, ele serve para rastreio, não serve para fechar o diagnóstico. O diagnóstico é fechado com cateterismo cardíaco direito. Como é que essa hipertensão pulmonar? Ela é classificada em 5 grupos clínicos distintos, e também são distintos em termos fisiopatológicos. Esses 5 grupos são divididos no grupo 1, 2, 3, 4 e 5, no qual o grupo 1, nós vamos ter pacientes com hipertensão pulmonar familiar, a gente vai ter pacientes com hipertensão pulmonar devido a drogas, devido ao HIV, e geralmente esse grupo 1 é decorrente de uma hipertrofia, hiperplasia e vasoconstricção do músculo liso pulmonar. A gente tem também a hipertensão pulmonar do grupo 2, que é ocasionado geralmente por falência do ventrículo esquerdo, que se dá com o aumento da pressão retrógradamente para o ventrículo direito. A gente vai ter no cateterismo, no cateterismo Swan-Ganz, uma pressão pressão capilar pulmonar em cunha, a gente vai ter uma pressão aumentada em relação aos pacientes de outros grupos. A gente tem aqui o grupo 3, que vai ser associado a doenças hipóxicas crônicas, no caso, alguns pacientes que têm DPOC, como a hipóxia alveolar em algumas regiões, a gente vai ter vasoconstricção pulmonar, então diversos mecanismos vão atuar para fazer aumentar a pressão da artéria pulmonar nesses casos de hipóxias. Pacientes com DPOC, pacientes que têm exposição crônica a altitudes elevadas, pacientes com apneia obstrutiva do sono, todos vão participar desse grupo 3. Grupo 4, a gente vai ter pacientes com TEP crônico, tromboembolismo pulmonar crônico, vai se caracterizar também, principalmente, por uma pressão pré-capilar elevada, tá certo? E o grupo 5, que vai reunir diversas doenças que cursam com hipertensão pulmonar, alguns tipos de anemia hemolítica, sarcoidose, e outras desordens sistêmicas. No grupo 1 também tem um importante que é as colagenoses, né? A gente tem aí, por exemplo, a esclerodermia. E aqui a definição clínica, né, e hemodinâmica dos pacientes. Do grupo 1 vai ser um aumento da pressão mais pré-capilar, tipo 2, mais por pós-capilar, né, que é uma falência do ventrículo esquerdo, que vai aumentando as pressões pulmonares retrógradamente, certo?
Bem, e em relação ao tratamento, nós temos terapias vasodilatadoras para os pacientes do grupo 1 e 4. Esses pacientes, eles vão ter uma vasoconstricção do músculo liso pulmonar, e nós vamos ter algumas drogas, como os inibidores das fosfodiesterases, a gente vai ter antagonistas da endotelina, análogos da prostaciclina, que vão agir no músculo liso brônquico e no músculo liso vascular pulmonar. Vão relaxar a artéria pulmonar e vão diminuir esses efeitos, né, da hipertensão pulmonar. Nos grupos 1 e 4, que são responsáveis, que respondem bem à terapia vasodilatadora, certo? Para os pacientes do grupo 4, lembrando que é TEP crônico, considerar anticoagulação ou, dependendo da situação, fazer uma endarterectomia nesses pacientes do grupo 4, mas eles também respondem à terapia vasodilatadora. O tratamento da doença cardíaca ou pulmonar, ela é o mais indicado para os pacientes dos grupos 2 e 3. Lembrando, paciente do grupo 2, insuficiência cardíaca de ventrículo esquerdo, e 3, pacientes com hipóxia crônica, DPLC, apneia obstrutiva do sono. O controle da hipertensão pulmonar passa pelo controle dessas doenças de base, certo? E em termos de refratariedade clínica dessa doença, a gente tem o transplante pulmonar bilateral como última alternativa à falha do tratamento clínico nesses pacientes. Bem, e como é que se dá, assim, a principal causa de mortalidade, a fisiopatologia da principal causa de mortalidade nesses pacientes, que é a insuficiência do ventrículo direito? Isso, no paciente cirúrgico, a gente tem diversos momentos em que pode precipitar uma crise de hipertensão uma crise de hipertensão pulmonar e culminar numa falência de ventrículo direito. Quais são esses principais pontos que a gente tem que atentar para a gente evitar que se desencadeie uma crise de hipertensão pulmonar? Então, a gente tem um comprometimento da autorregulação homeométrica do ventrículo direito. Lembrando que o lado direito da nossa circulação cardiopulmonar, ele é um sistema de alta capacitância e baixa resistência. Então, o ventrículo direito, ele não aguenta trabalhar contra uma alta resistência. E à medida que você aumenta a pressão pulmonar, o ventrículo direito vai sofrendo modificações para se adequar a essa nova forma de trabalhar. Só que quando você submete o paciente a algum tipo de cirurgia, que você faz uma indução anestésica nesse paciente, que você faz um bloqueio de neuroeixo, você mexe nesse novo comportamento fisiológico do ventrículo direito, que pode desencadear uma hipertensão pulmonar e falência aguda do ventrículo direito. Outra forma também que a cirurgia pode causar insuficiência de ventrículo direito vai ser na redução da complacência dos vasos pulmonares. Por exemplo, na cirurgia, quando você coloca o paciente em ventilação mecânica, você coloca volume corrente mais alto ou uma PIP mais alta, você pode causar uma sobredistensão dos alvéolos e aumentar a pressão desses capilares pulmonares. Quando você faz um aumento geral da pressão desses capilares pulmonares, o ventrículo direito, que já está trabalhando no seu limite, ele pode colapsar, certo? E no intraoperatório também, alterações do volume intravascular. Esse ventrículo direito, ele tem que trabalhar tanto com uma pré-carga, quanto com uma pós-carga, que não tenha muitas variações. Se você aumenta muito o volume e a pré-carga desse ventrículo direito, você pode fazer isquemia
aumentar a distensão dele, fazer isquemia subendocástica, esse paciente pode ter insuficiência tricúspide e causar uma falência de ventrículo direito ali. Da mesma forma, se você não tiver uma pré-carga adequada, esse paciente também pode ter um comprometimento hemodinâmico importante em relação ao ventrículo direito. E quais são os riscos específicos de alguns tipos de procedimentos cirúrgicos? Nós temos que a cirurgia ortopédica são uma das principais causas de cirurgia no paciente com hipertensão pulmonar. Então, ela acaba sendo um pouco mais estudada em relação a isso. E a cirurgia, principalmente quando é de substituição articular, você tem prótese de fêmur, quando você tem também cirurgias de joelho, você tem um maior risco de microembolização, tanto de partículas ósseas, como de medula óssea. Então, mesmo pequenas alterações pós-capilares nesses pacientes, de pressão que aumenta no leito pós-capilar com essa embolização, pode desencadear uma falência de ventrículo direito. E o que é melhor em relação à cirurgia? O que pode acontecer com alguns riscos específicos em relação à cirurgia laparoscópica? O que é melhor, cirurgia laparoscópica ou cirurgia aberta? Ainda não tem estudos comparando as duas técnicas. A gente tem que a cirurgia laparoscópica, ela vai aumentar, né, aumentar a pressão intraabdominal, reduzir a volume residual pulmonar, e o CO2 absorvido também, ele pode fazer com que a pessoa com um aumento do CO2 tenha uma vasoconstricção da vascular pulmonar. Também vai desencadear hipertensão pulmonar, gerar todas aquelas consequências. Mas a cirurgia aberta, ela também pode, principalmente no pós-operatório, devido à maior ativação simpática, maior taquicardia em relação à dor, ela também pode prejudicar. Então, ainda não é bem definido se a cirurgia laparoscópica e a cirurgia aberta não tem estudo suficiente para determinar qual das duas cirurgias tem melhor prognóstico no paciente. E em relação aos pacientes que têm doença hepática e têm hipertensão pulmonar, 5% mais ou menos dos pacientes que têm cirrose hepática, eles desenvolvem hipertensão porto-pulmonar. E a mortalidade no paciente que é submetido ao transplante hepático e tem hipertensão pulmonar é muito alta, chega a 40%. Então, até hoje ainda tem uma dúvida, se esses pacientes que desenvolvem hipertensão porto-pulmonar, se esse diagnóstico é uma indicação de cirurgia de transplante hepático ou não, é uma contraindicação. Mas estudos ainda estão sendo avaliados em relação ao risco-benefício de ambos, mas a princípio ainda é feito a cirurgia quando o paciente desenvolve hipertensão porto-pulmonar. Bem, e no pré-operatório, quais são as variáveis que eu posso utilizar para prever mortalidade nesse paciente? Quando eu vou consultar o paciente, o que eu tenho que avaliar para predizer esse risco, indicar no momento ou contraindicar a cirurgia? E as principais variáveis que esse artigo de revisão indica é você avaliar falência de ventrículo direito, progressão dos sintomas, síncope, se o paciente tem isso presente, ocasional, tá certo? O risco é dividido em baixo, intermediário e alto. O ideal é que todos os pacientes que sejam submetidos à cirurgia é que ele realize terapias para vir aqui para esse grupo de baixo risco, certo? Então, esses são as variáveis avaliadas: arritmias, ecocardiografia, ressonância magnética cardíaca. É lógico, também não vamos indicar para todos. Esses exames, principal, ressonância cardíaca,
Teste de esforço cardiopulmonar. Esses testes são indicados para cirurgia de moderado e alto risco. Por exemplo, alguns pacientes que são submetidos à endoscopia, por exemplo, eles não precisam desses exames mais invasivos. Como variáveis também, assim, só para não deixar de citar, a gente tem um teste simples, que é o teste de caminhada por 6 minutos, e a avaliação do ProBNP desses pacientes. E o ideal é que todos esses pacientes tenham a doença compensada aqui para a doença de baixo risco, se possível, no cenário de cirurgia eletiva. Relacionados ao paciente de avaliação pré-operatória. O que a gente pode utilizar para prever maior risco de mortalidade nesses pacientes? São os pacientes pertencentes à classe funcional de asa 3 e 4, paciente com caminhada de 6 minutos, que eles conseguem fazer menos de 400 metros nessa caminhada, hipertensão pulmonar mal controlada, com ProBNP elevado, pacientes que têm uma disfunção de ventrículo direito, no eco transesofágico, transtorácico. E o teste de exercício cardiopulmonar, ele tem surgido aí como um dos preditores importantes de risco pré-operatório nesses pacientes. Aqui são uma série de perguntas que o artigo o artigo de revisão, eles avaliaram diversos estudos e trouxeram aqui algumas perguntas e algumas orientações em relação à cirurgia no paciente com hipertensão pulmonar, como deve ser feito, qual deve ser o manejo, certo? Quando eu disponibilizo os slides para vocês, vocês dão uma lida com mais calma depois. Bem, e os riscos associados ao procedimento cirúrgico em si? Nós temos como maior risco de mortalidade nesses pacientes cirurgias de emergência e um tempo cirúrgico maior do que 2 a 3 horas desses pacientes. Lembrando que o mais importante é que todos esses pacientes com hipertensão pulmonar, eles sejam transferidos para fazer a cirurgia em um centro especialista em hipertensão cardiopulmonar, com anestesista especialista nessa área, tá certo? E mesmo em um cenário de emergência, que esse paciente tenha que ser feita uma cirurgia de emergência, o hospital que está com esse paciente, que não é referência, ele entra em contato com um hospital que seja referência, que pode ser usado até por telemedicina hoje em dia, para que tenha uma orientação, uma comunicação entre os anestesistas, com o anestesista que seja especialista em hipertensão pulmonar. O exemplo da Santa Casa, por exemplo, né? Tipo, chegasse uma pessoa com hipertensão pulmonar, com fratura exposta de fêmur, e aí, como era aqui, mais ou menos um contexto desse. Pronto. E no pré-operatório, para que esse paciente venha a diminuir os riscos na cirurgia, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma otimização da terapia vasodilatadora para esses pacientes. Lembrando que, principalmente, a hipertensão pulmonar tipo 1 e a tipo 4, que vão responder a essa terapia vasodilatadora, a tipo 2 e a tipo 3, tratamento da doença de base. E o grupo 5 juntou juntou várias doenças que cursam com hipertensão pulmonar, que ele chama até de miscelâneas. Aí, nesse caso, tem que ser avaliado em conjunto com o pneumologista e cardiologista. Pronto. Otimização da terapia vasodilatadora, né? Então, esses pacientes, o que é mais acessível para eles, geralmente, são os inibidores da fosfodiesterase. No caso aqui, sildenafil, tadalafil, e também os antagonistas da endotelina, no caso a bosentrona, que é um dos exemplos. Então, esses pacientes que fazem uso dessas medicações, eles podem ser associados
ou então até escalonados para prostaciclinas, que causam uma vasodilatação e uma inibição da mitose do músculo liso, que vai dar uma vasodilatação pulmonar mais importante. Cirurgias eletivas em pacientes com hipertensão pulmonar tipo 4 também. Esses pacientes podem ser submetidos à endarterectomia para reduzir a pressão pulmonar, isso antes da cirurgia, como objetivo de melhorar o desfecho cirúrgico. Todos aqueles pacientes de risco intermediário e alto, que eu tinha citado naquele outro quadro, a gente vai tentar trazer eles em questões de sintomas, arritmias, a gente vai tentar trazer tudo para o baixo risco, né, fazendo vasodilatação pulmonar e as terapias indicadas. A gente tem também que otimizar a diurético terapia nesses pacientes, para que não tenha sobrecarga de volume no pré-operatório, mas também evitar desidratação, é lógico. E a terapia, a terapia que esse paciente vem fazendo para vasodilatação pulmonar, ela não deve ser interrompida nem antes nem depois da cirurgia, certo? Mesmo que o paciente faça hipotensão e a gente fique com medo dele estar usando vasodilatador pulmonar, ela não deve ser indicada. A pessoa começa alguma droga vasoativa, vasoconstrictor sistêmico, mas não para essa terapia de dilatação pulmonar desse paciente, de dilatação arterial pulmonar, tá certo? E em relação à monitorização perioperatória, a gente tem, e nesses pacientes, monitorizar esse paciente com a PA invasiva na pré-indução. Antes de você induzir esse paciente, você tem que ter uma linha arterial para avaliar, para uma avaliação contínua da pressão arterial. Às vezes a gente tende a induzir, depois pegar a PA invasiva, mas nesse caso aqui, como um dos gatilhos de insuficiência ventricular direita é a indução e a laringoscopia, a gente precisa ter uma PA invasiva nesse momento. A pressão venosa central, no geral, ela é ruim em predizer fluido responsividade, mas nesse caso do paciente com hipertensão pulmonar, ela serve para avaliar uma falência de ventrículo direito. Como é isso? Você faz a monitorização da pressão venosa central, e se você tiver um aumento da pressão venosa central somada a uma hipotensão sistêmica, você tem que esse paciente pode estar progredindo para uma falência de ventrículo direito, tá certo? Então, na pré-indução, você monitoriza com PA invasiva, e depois da indução, você faz a monitorização da pressão venosa central também, é uma das recomendações do artigo. E a monitorização invasiva com catéter de artéria pulmonar, eco transesofágico, depende muito da disponibilidade local, da presença de anestesistas que têm experiência em usar esses equipamentos. No caso, o eco transesofágico hoje em dia já está bem difundido, né? Tá mais gente. E a gestão intraoperatória desses pacientes. É importante que na indução desses pacientes a gente use doses moderadas a alta de opioide para evitar um aumento da frequência cardíaca nesses pacientes. Eu tá fazendo barulho aqui no negócio das políticas, aí tira minha concentração. Desculpa aí qualquer coisa. Mas, enfim, opioides, doses moderadas a altas, técnica de indução balanceada. É importante também a gente ver qual medicação de indução a gente vai fazer. Em alguns países, eles utilizam, em vários centros, no caso, eles utilizam mesmo propofol com algum vasoconstrictor para fazer. Pelo que o artigo diz, na Europa parece o etomidato, embora tenha pouquíssimos efeitos hemodinâmicos,
muitos estão deixando de fazer por conta do bloqueio suprarrenal. Então, assim, ele orienta fazer o Propofol com algum vasoconstrictor. Pronto. Evitar medicações que aumentem a resistência vascular pulmonar, como a ketamina, cetamina, óxido nítrico e a protamina. A protamina é uma das que mais aumentam a pressão pulmonar. E a cetamina, a gente já tem alguns estudos que questionam um pouco que ele tem efeito mínimo na resistência vascular sistêmica desses pacientes, mas que é contrabalanceada esse pequeno efeito com uma melhora da função do ventrículo direito. Em relação ao tipo de anestesia, se a gente pode fazer bloqueios, ou então técnica de anestesia geral. O artigo ele fala que, se possível, tentar fazer técnicas de bloqueio, porque na anestesia geral, quando você faz a indução, quando faz a ventilação sobre pressão positiva, você acaba trazendo maiores riscos, embora, como o próprio artigo diz, não tem ainda estudo suficiente para definir qual dos dois tipos traz maiores benefícios, mas ele tende mais a indicar os bloqueios. E alguns casos, por exemplo, em cesárea, alguns pacientes com hipertensão pulmonar da gravidez, eles orientam você poder fazer um duplo bloqueio nesse paciente com baixas doses de anestésicos. A ventilação mecânica, você também tem que titular com uma PIP mais baixa e um volume corrente mais baixo de 5 a 7 ml por quilo, evitando altas pressões de platô e alta PIP, porque elas vão, como você vai fazer uma sobredistensão alveolar, pode aumentar a pressão dos capilares pulmonares e desencadear uma falência de ventrículo direito. Os vasoconstrictores, eles podem manter a perfusão coronária, então é indicado que você já tenha em mãos alguns vasoconstrictores. Quando você fazer a indução desse paciente, que ele tem uma redução da resistência vascular sistêmica, o indicado que você faça. Em alguns centros é indicado a norepinefrina, já em bomba mesmo, 0,5 mg por quilo minuto, ou então a vasopressina. A vasopressina tem um adicional de aumentar a resistência vascular sistêmica sem aumentar a resistência vascular pulmonar. Inotrópicos, como a dobutamina e a dopaminas, preemptivos, antes de você iniciar a cirurgia, eles podem ser benéficos, aumentar a fração de ejeção do ventrículo direito. E os inodilatadores, como a milrinone, ele aumenta o débito cardíaco e ele também causa um pouco de vasodilatação pulmonar. A milrinone, ela tem maior benefício na insuficiência, na hipertensão pulmonar tipo 2, pacientes que têm uma falência de ventrículo esquerdo também. E os inotrópicos ou inodilatadores, né, eles devem ser iniciados antes da indução. As doses também têm que ser tituladas, principalmente da dobutamina e da dopamina, para evitar arritmias, né, taquicardia nesse paciente, alguns outros tipos de arritmia. E a gestão pós-operatória, a gente tem que as maiores causas de complicações nesses pacientes, elas às vezes não acontecem no intraoperatório, mas principalmente nas 48 horas, 72 horas pós-cirúrgico. Então, esse período foi o período com maiores complicações hemodinâmicas, respiratórias, então é indicado que o paciente fique em UTI por esse período no mínimo, tá certo? A gente sempre tentar estubar o paciente em sala sempre que possível, porque a ventilação mecânica, ela aumenta a pressão torácica, fazendo uma maior irritação do ventrículo direito, aumentando as pressões do ventrículo direito. Esses pacientes que fazem anticoagulação, principalmente os pacientes lá do grupo 4, que é o TEP crônico, a gente tenta retornar a anticoagulação precocemente e fazer ponte com heparina nesses pacientes, ter os cuidados, né, com profilaxia gástrica, deambulação precoce, e otimizar a analgesia, mas tomar cuidado para não sedar muito o paciente, porque
Se você sedar muito, ele pode reter CO2 e o CO2 pode desencadear um aumento da pressão da artéria pulmonar. E nos pacientes que desenvolvem no intraoperatório uma crise de hipertensão pulmonar, você vai ter o paciente com a monitorização da pressão venosa central, às vezes a gente tem um aumento dessa PVC, seguidos de uma hipotensão nesse paciente. Esse paciente caminha para uma insuficiência de ventrículo direito. E quais são os principais desencadeadores? A gente tem a indução, a laringoscopia, a hipoxemia, ventilação com pressão positiva, o momento da extubação também, embolias e imobilização de fluidos no pós-operatório. E o que a gente vai fazer para o paciente que desenvolve uma crise de hipertensão pulmonar? A gente tem que tratar a hipotensão agressivamente, mas não parar de jeito nenhum os vasodilatadores pulmonares nesses pacientes. A gente vai utilizar principalmente a noradrenalina ou a vasopressina. A vasopressina tem aquele efeito benéfico de não alterar a resistência vascular pulmonar. E utilizar os vasodilatadores pulmonares. Os inalatórios que a gente pode ter, a gente tem o óxido nítrico inalatório, que ele vai fazer vasodilatação pulmonar sem comprometimento sistêmico, porque ele é degradado pela hemoglobina. Ele é captado pelo alvéolo e degradado pela hemoglobina. Então, rapidamente ele age, é um vasodilatador potente, a gente tem que tomar cuidado só com o efeito rebote, se você parar abruptamente ele. As prostaciclinas, que são medicações que atualmente você tem ela venoso e subcutâneo, agora que está começando a sair algumas formulações oral, o iloprost também é um tipo de prostaciclina, e a milrinone também inalatória, tá certo? A prostaciclina também você vai ter ela inalatória. E os venosos, a gente vai ter a sildenafila e a prostaciclina. São os dois tipos de vasodilatador pulmonar venoso que a gente tem. A gente vai ter que também otimizar a pré-carga desse paciente, seja fazendo diurético, a gente tem que manter uma pressão venosa, idealmente, entre 8 a 12 milímetros de mercúrio, e usar o ECMO para dar um suporte ao ventrículo direito. A gente pode fazer isso para dar uma assistência pós-operatória para esse paciente, ou então como terapia de ponte para um transplante cardiopulmonar. Aqui são algumas das dosagens dos prostanoides que a gente pode ter endovenoso e inalatório, vocês dão uma olhada depois com o artigo. E é isso, pessoal. Bem, gostei muito da sua aula, né? Apresentou muito bem. Alguns slides ficaram um pouco pesados. Você podia ter filtrado mais alguns slides com